carreira cristã, a caminhada da fé, ela vai muito mais além do que as batalhas, embates, e ela não apenas se resume a estarmos na comunhão com inúmeros irmãos. Às vezes, é nos momentos de solidão que Deus envia sempre um socorro, um alívio para a nossa alma. Segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo diz no seu capítulo 4, versículo 13: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. E Paulo está encerrando a sua carreira, contudo, em diálogo com seu verdadeiro filho na fé e o incumbindo de uma missão, que ele pudesse ir ter com ele depressa. Não se esquecesse da capa, pois o frio estava se aproximando, o inverno estava chegando, mas que ele não pudesse apenas levar a capa, mas levar os livros e especialmente os pergaminhos. Um homem que foi totalmente voltado à prática da leitura, da meditação, da oração, está encerrando a sua carreira, mas não está esquecendo, pelo conhecimento de Cristo, pelo crescimento da sua intelectualidade espiritual. Paulo não está desprezando as suas últimas oportunidades, os seus últimos momentos aqui na terra. Muito pelo contrário, ele está aproveitando com a máxima intensidade possível. Primeiro, em rever o seu verdadeiro filho na fé, pois a saudade que ele tinha, o grande carinho, o grande amor que nós conseguimos interpretar, segundo a própria Sagradas Escrituras, a forma recíproca que tinha entre Paulo e Timóteo, uma verdadeira e genuína amizade estabelecida em princípios cristãos. Nós podemos desfrutar desta grande lição do apóstolo dos gentios em estar vivendo seus últimos momentos buscando conhecer um pouco mais da palavra de Deus, enriquecendo o seu conhecimento e sendo aquecido pela sua boa e velha capa e sendo confortado pelo seu amigo, o seu verdadeiro filho na fé, Timóteo. E essas lições que nós encontramos no apóstolo dos gentios é algo que, sem dúvidas, são fundamentais para a nossa caminhada com Cristo. Bem verdade que, infelizmente, estamos vivendo numa geração muito perigosa, pois estamos beirando de forma constante os precipícios da apostasia. E quando nós vamos compreender o porquê dessa preocupação de Paulo em rever o seu filho da fé, em ter novamente o acesso às leituras da sua constante busca pelos livros e pelos pergaminhos, nós vamos entender que ainda que nós possamos dominar inúmeros assuntos, sempre seremos estudantes em formação aqui na Terra. Porque o Evangelho, queridos, não é medido pela nossa quantidade de anos, nem pelas nossas inúmeras, ou melhor, pelo nosso crescimento intelectual, nem muito menos por quantos livros nós temos a capacidade de ler. Não que seja ruim estabelecermos uma meta de leitura durante a nossa trajetória anual. Não é isso. Mas a prática da leitura, ela não deve ser apenas estabelecida em metas de unidade, mas em profundidade de conhecimento. Porque do que adianta lermos 1000 livros em um ano, se nós não absorvermos nenhum conteúdo das páginas que nós trilhamos. E não é diferente na prática da leitura da Palavra de Deus, e nem muito menos os livros que possam nos fazer crescer nesse conhecimento das coisas concernentes a Deus. E Paulo está finalizando a sua trajetória se preocupando com aquilo que ele sempre devocionou, o fazia crescer na graça e no conhecimento e, sem dúvidas, consolidado naquilo que estabelecia a sua fé, que é a própria palavra de Deus. A vida totalmente devocionada a Deus
A busca constante pela graça e pelo conhecimento do Senhor, sem dúvidas, era o combustível deste grandioso estudante. E podemos aprender com a vida de Paulo que nós também, como estudantes que estão galgando, caminhando, buscando o crescimento pelas coisas do Senhor, não se pode deixar enganar, nem muito menos parar de buscar por esse constante crescimento nos livros e nos pergaminhos. E ainda que venhamos passar por lugares, estar à beira de um inverno doloroso e frio, certamente Deus levantará um Timóteo para apressadamente nos trazer a capa, para que não venhamos perder a oportunidade de sermos aquecidos e desfrutar de uma companhia genuína, de uma amizade sincera e verdadeira. Que juntos, como verdadeiros estudantes incansáveis nessa caminhada de aprendizado chamado Evangelho, possamos desfrutar ao máximo do crescimento da graça e no conhecimento de Deus. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Café com Bíblia.